Muito boa tarde a todos, começando mais uma live aqui de terça-feira, dia 4 de maio de 2021. Queria dar boa tarde a todos, como sempre, avisando que a live de hoje está sendo nesse horário mais cedo, como eu avisei ontem à noite, por conta de eu toda terça nesse horário, no horário da live, que agora é 10h30 da noite, eu estou sempre chegando em casa às terças-feiras, então eu não consigo fazer a live 10h30 da noite na terça. Então só sobrou fazer no horário que eu posso durante o dia, que é agora, né? Queria dar boas-vindas aí ao nosso amigo numérico, muito obrigado, cara, pela presença, tá bom? Muito obrigado por estar aí. Então as lives de terça são normalmente nesse horário, às 3h30 da tarde. Tá, por conta disso que eu avisei. Quer dizer, já comecei um pouco atrasado, que o meu compromisso que acabaria ali umas 3h15 se estendeu um pouco, e, enfim, eu não pude começar aqui, me desculpem. Mas vamos lá, olha só, lembrando que esse aqui é um empreendimento, agora tocado aqui no meu perfil do Instagram, todo dia tem live, né? Normalmente é 10h30 da noite, terça-feira, como eu falei, que o horário vai ser por volta aí de 3h30, normalmente da tarde, entre 3h30 e 4 horas, tá bom? E nós estamos fazendo uma alavancagem assim completa da história da filosofia, tá? Nós paramos ontem, nós concluímos os pré-socráticos ontem. Hoje, como eu já anunciei, eu ia falar de um tema um pouco diferente, um tema rápido, e eu vou falar baseado num texto que eu coloquei no Facebook lá da Academia Areté. E já que eu falei, nem tanto, amigo numérico, a escola então vai continuar lá com seus projetos, se Deus quiser vai dar tudo certo lá também, mas é porque nós decidimos fazer trabalhos distintos aí, tá bom? Só por isso. Então, vejam bem, no caso lá da história da filosofia, eu de vez em quando vou dar uma pausa na história da filosofia e vou vir aqui só para falar de assuntos, vamos dizer assim, aleatórios, assuntos do dia, assuntos de um artigo que eu escrevi, né? Um assunto que eu já escrevi, eu vou ler aqui e comentar rapidamente, para a gente também ter outros assuntos variados. Então, olha só, se você não acompanhou, pega lá desde o início a história da filosofia, do que nós estamos falando, né? Desde semana passada, semana retrasada agora, já tem aí umas 6 ou 7 lives, 8 lives lá aqui no Instagram. Essas lives vão para o YouTube também, no canal da Academia Areté, né? Areté virtude em grego, né? Então assim, vai lá no canal da Academia Areté, no perfil do Facebook, na página da Academia Areté, curte lá, compartilhe os artigos, os textos também, tá bom? E aqui no Instagram é bom que você curta aí, convide as pessoas. Se eu fizer de repente um story em relação à live de hoje, vai lá, compartilhe o story, sabe? Para ter mais alcance, para mais pessoas poderem acessar isso daí. Lembrando, hoje mesmo eu estava gravando a propaganda do curso que nós vamos lançar aí. Em um mês a gente deve lançar. A página hoje eu já falei lá com os desenvolvedores lá. A página, eles já estão esboçando uma página do curso. Na verdade, nós vamos fazer um clube de debate voltado principalmente para adolescentes, da faixa etária de 10, 11 anos até 18, 19 anos. Se os adultos quiserem, vão ser muito bem-vindos também, porque nós vamos fazer cursos. Quer dizer, você pode se interessar, outros adultos se interessando também, nós vamos alocar as diversas turmas aí, tá bom? Para quê? Para tratar de debate, ou seja, nós vamos trabalhar as técnicas de argumentação, que é uma argumentação válida, inválida, ou seja, o jovem vai poder trabalhar, falar o tempo todo ali, praticar bastante essa coisa da arte de falar. Porque, pessoal, infelizmente, essa pandemia mostrou aí para muitos pais aí que a escola não está oferecendo, claro, tem as exceções naturalmente, as escolas não estão oferecendo aquilo que elas sempre prometeram para os pais, né? E o aluno fica numa posição passiva lá na frente de uma tela, e o problema não é nem a tela, o problema é que o cara está passivo ali, sem botar a mão na massa. Então, esse clube de debate é um curso, né? Eu chamo de curso, mas é um clube, onde o aluno vai poder ali praticar a arte de falar. Eu vou orientar como falar melhor,
como ele argumentar melhor, o que é um argumento válido, o que é um argumento inválido, para ele poder avançar na formação dele aí, humana e integral. É claro que assim, o objetivo não é vencer o debate, como nós vamos mostrar lá para os alunos, mas o objetivo é buscar a verdade. Aqui, ou seja, eu vou dar fontes de boa argumentação para ele, boas fontes de pesquisa também, porque infelizmente do jeito que o mundo está aí, as fontes de pesquisa são horríveis. Então eu vou ensinar como pesquisar como ele achar uma boa fonte de pesquisa, quais são os problemas de determinadas fontes, tá bom? Então é isso daí. Então, em breve nós lançaremos aí, porque o desenvolvedor lá já está preparando o site. Hoje mesmo eu fiz algumas gravações algumas gravações voltadas para a propaganda, né? O clube de leitura também vai ter, mas bem mais lá para frente. Vamos deixar um tempo agora aí, mas eu quero começar aos poucos, numérico. Vamos começar agora primeiro com o clube de debate, que é comigo de fato. Eu posso dar uma sequência, e aí na medida em que a coisa for engrenando, de fato nós vamos lançar outros cursos aí. Tá? Já tem muitas pessoas que eu já contactei, alguns professores de confiança minha, e assim, a metodologia vai ser uma metodologia clássica, ou seja, aquela coisa mesmo que ensina de verdade, ou seja, repetição, porque as pessoas falam, mas repetição, coisa chata. É repetição que faz você, vamos dizer assim, introjetar o assunto, tá entendendo? É repetição, é memorização. Não confunda a memorização com decoreba, por exemplo, né? Que as pessoas falam decoreba, decoreba não. A memorização tem que ter um sentido ali para a pessoa que está trabalhando com a coisa da memória mesmo, tá bom? Então nós vamos fazer essa coisa do curso aí. Fiquem ligados para mais notícias daqui a algumas semanas. Acho que na semana que vem, se eu não me engano, a gente já tem a página feita, o vídeo com a propaganda feita também, tá bom? Então recomendo que, se você tiver filhos, ou até quem está assistindo aí tiver filhos, ou então conhecidos que tenham filhos, que de repente o cara está lá na casa, sei lá, tá desanimado com essa coisa toda, parado, e o filho não vê uma proatividade no filho, podem ter certeza, no nosso clube de debate o que ele mais vai fazer é falar. Tá? É claro que vão ter momentos teóricos também, vão ter momentos, por exemplo, que eu vou falar, olha, agora eu vou te falar o que eu vi de problema aqui na sua fala, vou pontuar as coisas que foram problema, e aí o que vai acontecer? O cara fala, agora vamos lá, sabido isso aqui que eu acabei de pontuar para você, refaz o seu discurso aí agora ou depois, e aí o cara vai aprender a arte de falar, de apresentar os seus argumentos, e até vamos falar com toda sinceridade, onde ele pode pesquisar nas boas fontes para ter uma boa formação na hora que ele vai expor suas ideias, tá bom? É isso daí. Então, hoje eu queria ler um texto aqui, um dos primeiros textos que eu escrevi no ano passado, voltado para essa questão de internet, assim. O texto, na verdade, diz o seguinte, diz assim, eu vou comentar na medida do possível aqui, assim, ó, conta-nos o livro do Gênesis em seu capítulo 2, pega lá o capítulo 2 do livro do Gênesis da Bíblia que você vai ver isso lá. Várias coisas interessantes. Neste momento, ou seja, agora, neste momento, eu gostaria de destacar duas dessas coisas interessantes. A primeira é que Deus dá a liberdade ao homem de comer do fruto de todas as árvores, menos de uma, a do conhecimento do bem e do mal. Para início de conversa, a árvore do conhecimento do bem e do mal, muita gente fala, Deus proibiu de comer a maçã. Não tem nada de maçã, pelo amor de Deus. A Bíblia fala da árvore do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Gente, e é uma curiosidade, né? As pessoas normalmente associam a maçã, porque a palavra malo em latim serve tanto para mal quanto para maçã. Pega lá o final do Pai Nosso, né? Sed libera-nos a malo, né? Mas livrai-nos do mal. Sed libera-nos a malo. Malo é mal, mas também é maçã. Por isso que normalmente associou a maçã, né? Essa questão do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas não tem nada a ver com maçã, né? Há quem diga que foi uma jaca, sei lá, bateu na cabeça, abriu a cabeça, ficaram meio idiotas, sei lá. Há quem diga também que foi uma dessas mangas carlotinhas que o sujeito se engasgou. É tudo brincadeira, naturalmente, né, pessoal? Mas veja bem, no primeiro caso, então, né, a primeira delas é que do homem não comer do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. No primeiro caso, Deus ainda alerta que o homem morreria caso viesse a desobedecer
isto que era parte da estrutura da realidade. Ou seja, Deus sabe da estrutura da realidade e falou, olha, não como, né? Isso é a estrutura da realidade. Deus falando é a estrutura da realidade. Vai ter uma live que eu vou comentar sobre isso daí, o fato de Deus falar, e isso ser a estrutura da realidade. Então, vamos lá. Então Deus, né, disse que eles morreriam caso, né, viessem a desobedecer. Ou seja, se desobedecer a estrutura da realidade, você morre. Isso que está lá praticamente no livro do Gênesis. E aí eu continuo aqui dizendo o seguinte, olha, a segunda coisa destacável, ou seja, a primeira é que Deus disse que vai morrer, se desobedecer a estrutura da realidade. A segunda é o seguinte, a segunda coisa destacável é o fato de Deus ter dado a Adão a capacidade de nomear os animais. Deus fala para Adão para ele nomear os animais. Procure isso lá no livro do Gênesis. Agora, veja bem, no segundo caso, nesse caso, né, notem, ainda não havia ocorrido a queda, ou seja, Deus chega para Adão e fala, ó, você pode nomear os animais aí. E nisso ainda não tinha acontecido a queda. Ou seja, o homem ainda estava ordenado, ele ainda não estava fadado à morte. Repito, o homem estava ordenado, todo ali acabou de fazer, Deus falou, olha, nomeie os animais. E o Adão, que não era nenhum filósofo pós-moderno desses aí, tinha uma inteligência tal que ele era capaz de nomear de fato os animais, dar nome aos animais. Então, olha só, no segundo caso, então, antes da queda, o homem realiza essa função de maneira primorosa, sendo capaz de olhar um animal e dizer, com o poder da palavra, agora a ele conferido, o que é determinado animal por meio de seu nome. Ou seja, Adão olhava para o animal e dava um nome para o animal a partir daquilo que o animal é. Isso que é o mais interessante. Ele não está dando um nome louco para o animal, ele está olhando para o animal e falando, você é um cachorro, sei lá, estou dando nome aqui na língua portuguesa, né? Aí eu continuo aqui, ó. Então ele vai dando nome para o animal a partir daquilo que ele é. Boa tarde, João Pedro, obrigado pela presença, tá, cara? Então, continua aqui no texto. Vale lembrar que, no contexto das Sagradas Escrituras, a expressão palavra, originalmente em grego, é logos, isto é, razão, sentido, verbo, né? Razão, sentido, verbo, tudo isso é logos, ou seja, Deus dá ao homem o poder da palavra, para ele nomear as coisas, ou seja, Deus coloca no homem essa racionalidade, essa capacidade de dar sentido às coisas, nomear, né? De verbalizar as coisas. Deste modo, em seu estado harmônico, veja que eu estou falando antes da queda, em seu estado harmônico, o homem é capaz de dizer algo acerca das coisas ao seu redor, porque está imbuído do poder da palavra, de modo a, olha que legal, participar da natureza divina. Então o homem, quando ele está ordenado, ele participa da natureza divina, e lá no Éden, de uma maneira bem bacana, né? Estava participando da natureza divina. Agora olha só, porém, o primeiro caso por mim destacado, que eu falei que os homens morreriam, né? Porém, o primeiro caso por mim destacado faz-nos lembrar que o homem negou algo que era recomendação daquele que conhece a estrutura da realidade. Ou seja, o homem negou uma recomendação de Deus. Deus, ele é o autor da estrutura da realidade, então é ele quem sabe como a realidade funciona. É ele quem conhece perfeitamente como a realidade funciona. Então o homem negou isso, negou o que? A recomendação de Deus, de como a realidade funciona, né? E o que ocorre em seguida? Eu pergunto aqui. O homem perde essa harmonia e morre. Morre porque perde a capacidade de nomear a realidade ao seu redor. O homem perdeu essa capacidade de dar nome às coisas. Morre, pois deixa de participar do poder da palavra. O homem então perdeu essa capacidade, ele agora não participa mais do poder da palavra. Ele não é mais capaz de dizer o que as coisas são sozinho. Então morre, repito, morre, pois deixa de participar do poder da palavra, que conferia a ele senhorio
diante da realidade a qual se encontrava. Então vejam, o homem era senhor da realidade como um todo, mas por desobedecer a Deus, ele perdeu esse senhorio, ele deixou de ser senhor da realidade. Assim é o homem do nosso tempo. Agora eu continuo aqui. E olha o que eu falei, ele deixa de participar. Presta atenção nessa palavra participar, que eu vou voltar muitas vezes ainda nessa palavra, na questão da participação. O que é participar, né? Então, o homem deixa de participar dessa realidade, do poder da palavra. E aí eu continuo o texto aqui encaminhando para o final da live. Assim é o homem de nosso tempo, que não obedece à estrutura da realidade. Ou seja, o homem do nosso tempo que não obedece à estrutura da realidade, ele está fadado ao quê? A perder o controle da sua própria vida. Ele é fadado a perder o controle da estrutura da realidade. Se ele não está vivendo de modo harmônico, principalmente para com a palavra por excelência, quem é a palavra por excelência? O Logos divino por excelência. Se ele perde essa conexão e desobedece o Logos divino, o homem perde a capacidade de nomear as coisas e saber o que as coisas são, né? E como eu falei aqui, olha, assim é o homem do nosso tempo que não obedece à estrutura da realidade. O homem que não obedece à estrutura da realidade, ele perde esse poder da palavra. E aí eu continuo. Pensando possuir o conhecimento do bem e do mal, o homem moderno em geral está morto, pois está perdido em seus devaneios que não condizem com o que as coisas são. É aí que ele passa a viver seu vale de lágrimas. Então o homem que perde essa conexão com o Logos divino no mundo atual, no mundo em que nós vivemos, ele vai viver um vale de lágrimas. Já perceberam essas pessoas que abandonam o Logos divino, a capacidade de se ligar com o Logos divino, né? Elas perdem essa conexão com o Logos divino e elas começam a achar que elas vão ser capazes de entender como é que as coisas são. Nada mais falso. As pessoas vão perder justamente essa capacidade de se conectar com a realidade porque se perderam perderam a conexão última da realidade. Desobedeceram o Logos divino, desobedeceram a estrutura da realidade e aí elas se perdem nos seus devaneios. E é isso que eu falei. É aqui e é aí que ele passa a viver o seu vale de lágrimas. E aqui é um vale de lágrimas onde a pessoa não consegue suportar muitas vezes o fardo da realidade, porque a realidade vai passar igual um rolo compressor por cima dela, porque ela não entendeu que tem que ser uma obediência, tem que ter uma obediência, tem que saber ouvir. Obediência, né? A palavra obediência vem de audire. Audire é o verbo ouvir. Então obediência é ouvir. Ouvir o quê? O Logos divino, a razão que está por trás de todas as coisas. E aí eu continuo aqui, olha, para terminar. Assim sendo, entende-se que a obediência à realidade é passo fundamental para uma vida harmônica, onde pode-se possuir o poder da palavra e nomear as coisas como elas são. Possuir essa capacidade é estar instalado na realidade, respirando a concretude do que nos cerca, conhecendo-se melhor, vivendo melhor. Ok? E aí eu termino esse textinho pequeno e termino aqui a live também, mostrando isso então. Ou seja, se nós obedecemos à realidade das coisas, em última instância, a realidade das coisas está fundamentada num logos, numa racionalidade que está acima de tudo isso daqui. Se nós vivemos essa dimensão da realidade que tem isso como fundamento, nós vamos viver melhor, né? Nós vamos nos conhecer melhor, vivendo melhor, aceitando até as dificuldades que possam vir na nossa vida. As dificuldades, ou seja, a dificuldade vem, você aceita a dificuldade, falando, é isso mesmo, é isso que eu quero. Se a dificuldade está vindo, vem quente que eu estou fervendo, é você mesmo que eu quero. Ou seja, você passa a aceitar as cruzes do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, porque você está instalado na realidade, sem dificuldade de seguir em frente. Ok? Então é isso, pessoal. O recado de hoje é esse, tá? Gostaria de lembrá-los aí, obrigado, meu amigo numérico. Gostaria de lembrá-los aí que amanhã a live volta ao horário regular, 10h30 da noite. Eu sei que é tarde, pessoal, é tarde para mim também. Hoje, por exemplo, eu acabei a live, era 11 e pouquinho, mas eu acordei hoje, por exemplo, 3h40 da manhã, sem nenhum problema. Levantar com gás total, né? Assim,
Então, assim, amanhã live, 10h30 da noite, tá bom? Eu vou retornar à história da filosofia e aí eu vou passar do período pré-socrático para o período socrático. E aí vamos iniciar aí o período socrático, vendo quais são as principais características do período socrático amanhã, tá? Então não percam, hoje foi uma pausa, terminamos os pré-socráticos, amanhã iniciamos o período socrático, que é o segundo período ali da história da filosofia antiga, tá bom? Não percam, porque entender essa passagem é fundamental para entender quais vão ser os temas debatidos ali, principalmente por quem? Sócrates, Platão, Aristóteles, que são os principais socráticos que nós vamos ver aí. Ok, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Lembrando, estamos aqui no meu perfil do Instagram, tá? No meu perfil Rodolfo de Souza Braga, pode procurar aqui, recomendo aos seus amigos, estamos aqui no Instagram. Estamos no YouTube, na Academia Areté, tem vários vídeos lá para você assistir já. Estamos no Facebook, tá? Lá também com o perfil da Academia Areté também, tem textos lá. Esse texto, por um acaso, está lá no Facebook, procura lá caso você queira ter um texto de referência, ler novamente, meditar sobre isso que eu falei. Esse texto está lá, é só procurar lá na linha do tempo da Academia Areté. Tá bom, pessoal? Em breve eu vou colocar também o Spotify para quem quiser ouvir isso daí, essas aulas de História da Filosofia. E só lembrando do nosso curso, em um mês provavelmente, acho que na semana que vem o site já vai estar pronto, se vocês quiserem cadastrar lá, indicarem amigos, pessoas que têm filhos adolescentes principalmente, vai ser bem bacana isso daí, tá bom? Indicar pessoas para outros lugares também, se puder depois compartilhar a propaganda que nós vamos fazer nas redes sociais aí para atingir o máximo de pessoas, eu recomendo, isso vai ser bem bacana, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos aí pela presença, fiquem com Deus e até amanhã, né? Amanhã nós estamos de volta aí com as nossas lives diárias aí que nós fazemos, tá bom? Muito obrigado a todos e que tudo seja feito para a maior glória de nosso Senhor Jesus Cristo.